A paz, queridos. Hoje desejo que o seu dia seja totalmente abençoado e próspero, com muita unção de Deus. Vamos falar hoje de Atos dos Apóstolos, a qual diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas na prisão oravam e cantavam hinos ao nosso Deus. E os outros presos ouviam. E de repente sobreveio um grande terremoto que abalou toda a estrutura e libertou todos das suas cadeias. Amém? Você já conhece essa passagem certamente, né? E essa passagem nos leva muito a meditar. Então vamos entender. Aquela prisão de Paulo era totalmente legal, mas vamos entender o decorrer disso aí tudo. Paulo e Silas, eles tinham ido à oração e havia uma jovem que estava ali acompanhando. Era uma jovem possuída, mas que ia sempre atrás deles, assim, esses homens são os homens de Deus, esses homens são homens de Deus. E de repente aquilo mexeu com Paulo, incomodou Paulo. Paulo foi, repreendeu ao inimigo, repreendeu o demônio, e aquela jovem foi liberta. Havia um homem que era responsável por aquela jovem e ganhava muito dinheiro através daquela jovem, através de adivinhações e através de muitas coisas. E aquele homem, indignado, junto com aquelas pessoas que o cercavam, e viu que aquele homem ficou no prejuízo naquele momento, que não tinha mais condições de ganhar dinheiro com aquela jovem, que foi liberta pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo e de Silas. Denunciaram eles à justiça, dizendo que eles estavam causando desordem. E aquelas autoridades ordenaram que eles fossem presos, torturados, né? Sofreram muitos açoites ali com varas, e depois fosse encarcerado na prisão interior, na pior prisão que existia na época, ainda preso com os pés em tronco. É um cepo que havia nessas cadeias, a qual a pessoa ficava com os pés presos ali. E Paulo e Silas não murmuraram, não reclamaram em momento algum. Eles estavam orando e cantando louvores ao nosso Deus. E de repente, toda aquela estrutura foi abalada. Tudo aquilo foi abalado. As cadeias foram quebradas, foram soltas. E o que ocorre nisso aí? O carcereiro, ao perceber aquilo ali, olhou o que tinha acontecido, tentou atentar contra a própria vida. Paulo falou, não te faças mal. E aquele homem pediu que iluminasse ali e viu ali Paulo e Silas, e aquele homem caiu em si, em desespero, e falou assim, senhores, o que posso fazer para ser salvo? Aí o apóstolo falou assim, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aí ele foi, deixou ali guardas olhando aquela prisão, foi com Paulo e Silas na sua casa, lá lavou as feridas, cuidou dos ferimentos dos apóstolos. E o que aconteceu? Os apóstolos falaram da grandeza do nosso Deus, falaram do grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e toda a sua família se converteu e foram batizados. Se converteu e foram batizados. Aí ele pega, faz uma farta refeição para eles e traz de volta, eles tinham que receber a sua ordem de soltura. Paramos para pensar, irmãos, que maravilha que aconteceu. Nós vemos que Paulo e Silas estavam indo para a oração, se defrontaram com uma pessoa aprisionada pelo diabo, aprisionada por Satanás, que ali estavam servindo de lucro para outras pessoas, se locupletar através da situação daquela jovem.
Eles de imediato libertaram aquelas jovens, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso, sofreram uma punição severa, que foram açoitados, torturados, jogados sobre uma prisão interior, lá na prisão, lá na pior prisão que existia, talvez um local fétido, né, sem iluminação própria, sem iluminação correta, um local totalmente ruim para qualquer tipo de ser humano. Então o que acontece? Ali eles foram lançados ainda com os pés presos ao tronco, que era pior ainda, que nem se locomover direito eles podiam, estavam ali presos àquele tronco, né? Foram bastante fortigados, foram bastante torturados, foram bastante açoitados, estavam ali com várias vergonhas pelo corpo, mas não murmuraram, estavam cantando louvores, estavam entoando os louvores ao nosso Deus. Amados, não importa o que você está passando, não murmure, quem sabe se nesse momento é perto da meia-noite para você. Creia e receba essa palavra. Quem sabe se neste momento é perto da meia-noite para você. Então os teus problemas estão perto de ser resolvidos. Pode ser que nesse momento seja perto da meia-noite, mas eles estavam cantando louvores. Com certeza, nesse momento, você vai ouvir muitas pessoas reclamando. Tem muitos irmãos reclamando. Tem muitos irmãos assim, ficam guardando aquela mágoa, reclamam o tempo todo. Ah, mas eu fiz isso, mas não deu certo. Fica reclamando, Senhor me abandonou, o que está acontecendo? Aí se é um negócio no emprego ele reclama, se é um negócio em casa ele reclama, se é um negócio na firma ele reclama, se é um negócio na escola ele reclama, se é um negócio no dia a dia ele reclama. Aí nós vemos que as pessoas só murmuram por coisas mínimas, murmuram por coisas poucas. E nós vemos que os apóstolos não tiveram tempo de murmurar. Eles não ficaram ali, Senhor, eu estava pregando a Tua palavra, eu estava fazendo a Tua obra, estou aqui. Não tiveram tempo de murmurar, não tiveram tempo de reclamar do que tinha acontecido, não tiveram tempo de reclamar daquela situação. Então nós vemos que hoje as pessoas reclamam de tudo. Uma coisinha mínima a pessoa está reclamando, uma coisinha mínima a pessoa já quer entregar o cartão de membro, uma coisinha mínima a pessoa já quer se afastar. E não sofremos nada ainda, irmãos. Aí nós vemos que, o que nós aprendemos? Os apóstolos não reclamaram, estavam preparados para louvar a Deus, e Deus de imediato ouviu aquele louvor, recebeu aquele louvor e lhe deu a resposta. Perto da meia-noite. Oxalá que nesse momento seja perto da meia-noite para você. E naquele momento sobreveio aquele terremoto, e eu fico imaginando como é que foi aquela situação, todos ficaram ali atemorizados, mas os apóstolos sabiam que Deus estava respondendo. E quando veio aquele terremoto, quando veio aquilo tudo, que libertou todos da cadeia, todos os presos foram libertos. Aí entra a parte que nós vemos a situação do carcereiro. Quando ele olhou, ele tentou se matar, por quê? Porque ele sabia que a penalidade para ele seria pior. Ele sabia que ou ele poderia ser encarcerado também, ou poderia ser morto. Se ele fosse encarcerado, ficaria com um preso que muitas vezes ele teve que cuidar com dureza. Seria também morte certa para ele. Como o império poderia já pedir a própria vida, tirar a própria vida dele. Então ele ficou ali temeroso, sem saber o que fazer. A palavra de Deus não diz que é, mas eu penso que talvez ele pensou tirar a sua vida, para que a sua família pudesse receber algum recurso depois, algum tipo de indenização, que se os presos fugissem e ele fosse encarcerado, ele pararia de receber o seu pagamento e a sua família seria penalizada. A Bíblia não diz, mas eu penso assim. Mas eu sei que naqueles dias, nesse acontecimento, a lei era severa, principalmente com os carcereiros que deixavam o preso fugir. Não podia acontecer de um preso fugir. Então aquele homem tentou tirar a sua vida e o apóstolo falou, não te faça tal mal, estamos todos aqui. E quando olhou que viu que todos estavam ali, aquele homem temeu e creu que aqueles homens eram diferentes. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é diferente.
As pessoas têm que olhar para você e ver que tem algo em você que pode mudar tudo o curso da história. E ele caiu em si, ajoelhou-se e falou: Senhor, senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? O que acontece? Ele estava reconhecendo o senhorio do nosso Deus. Ele estava reconhecendo o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo assim, ó, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quer dizer, a bênção foi extensiva. A bênção não foi só para ele, a bênção foi extensiva. Os apóstolos deram uma bênção extensiva. Não somente a salvação para ele, mas toda a sua casa. Falou, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. E aquele homem recebeu de imediato, deixou ali aqueles homens ali tomando conta dos outros presos, levou Paulo e Silas na sua casa. Aí nós vemos que na sua humildade, ele vai e cuida dos vergões, cuida daqueles ferimentos dos apóstolos. A sua família ouve a palavra de poder, palavra de autoridade, palavra de unção, se convertem, se batizam, são batizados. Aí ele faz uma refeição agora, não com os presos, ele faz a refeição com os seus irmãos em Cristo. Paulo e Silas já são seus irmãos em Cristo. Olha que maravilha. Olha como tudo acontece quando a pessoa está fazendo a obra de Deus certa. Não de brincadeira, quando a pessoa está fazendo a obra de Deus certa. Então nós vemos aqui, o que nós aprendemos? Que aquele homem, na sua dureza, ele reconheceu o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perguntou como é que poderia ser salvo, o que ele poderia fazer, os apóstolos responderam, ele levou-o também para a sua casa, receberam o Evangelho, foram batizados e a maravilha aconteceu. Amados, o que eu tenho para lhe falar, não murmure, não reclame, não importa a circunstância da tua vida que você esteja passando, por perseguição, ou por inveja, por qualquer coisa, possa ser que nesse momento seja perto da meia-noite para você. Cante louvores ao nosso Deus, glorifique ao nosso Deus, faça que nem Paulo e Silas, que talvez o que está lhe aprisionando, talvez a prisão imaginária que está te sufocando, seja quebrada nesse momento, no momento do teu louvor ao nosso Deus, perto da meia-noite. Então, os apóstolos estavam convictos a quem serviam, estavam convictos de quem pregavam a palavra, estavam convictos de quem poderia receber o seu louvor e não reclamaram, não estavam murmurando, Senhor, por que parei aqui? Senhor, por que isso aconteceu? Isso é inerente da pessoa humana, a pessoa reclama muito, a pessoa murmura muito e nunca está bom para ele a situação a qual ele vive. Aí reclama porque não conseguiu quitar uma dívida, reclama porque fez aquela dívida, reclama por tudo. E pouco tempo tem para glorificar ao Senhor. Aí quando a pessoa glorifica, é algo da alma, não é a pessoa escutar um louvor, não é a pessoa dizer escutar um hino porque está ouvindo um hino na casa do lado. Não é porque a pessoa está passando na rua que está ouvindo um hino. É quando a pessoa está louvando de coração, da alma, quando a pessoa está louvando mesmo com vontade. E ali estavam os apóstolos louvando a Deus de todo o seu coração, agradecendo, glorificando. Nós vemos que naquele momento que eles poderiam estar ali reclamando, Paulo podia falar, Silas, o que aconteceu conosco? O Senhor nos abandonou. Estamos aqui no cárcere sem ter merecido, no cárcere inferior, com os pés presos no tronco. Por quê? Se não fizemos nada de mal a ninguém. Se essa prisão foi ilegal. Estamos aqui porque libertamos uma jovem das garras de Satanás. Mas eles não estavam murmurando. Eles estavam glorificando a Deus. Eles estavam convictos a quem servia. Você tem que ter convicção a quem você serve. Você tem que ter convicção a quem você adora. Você tem que ter convicção de quem vai receber esse louvor. Amém, amados? Perto da meia-noite, estavam Paulo e Silas na prisão e começaram a cantar louvores ao nosso Deus. Pare, pense nisso aí.
e possa ser que seja, e faça disso perto da meia-noite para você. Comece a glorificar. Diante de todos os teus problemas, toda a dificuldade nesse momento, comece a glorificar o nosso Deus. Comece a entoar louvores ao nosso Deus. E você vai ter o resultado daquilo que você tanto espera. Amém, amados? Um forte abraço. Que Deus eterno você seja por habitação. E que esse dia seja totalmente abençoado para você e tenha esse dia como perto da meia-noite. Guarde essa frase, perto da meia-noite. Comece a glorificar o nosso Deus. E se puder, compartilhe esse vídeo que eu te agradeço de todo o coração. Amém, amados?